E uma das coisas, né, eu escutando vocês falarem, a minha cabeça começa a voar, né? Primeiro por ser a mais velha, que bem mais velha que vocês, claro, e por vir de uma geração que foi muito recriminada, porque os pais impunham limites, né? Não é essa coisa que é hoje, filhinho, não, que filhinho, o quê? Come que eu tô mandando e acabou. Claro que tem os exageros, que acho que todo mundo aqui é unânime contra espancar a criança, isso não existe, mas eu queria deixar muito claro aqui que nós estamos trazendo uma visão de especialistas. Tá? Então, ninguém está aqui falando, eu acho, aqui ninguém é guru nem nada, está todo mundo trazendo dados, informações. E uma coisa da fala do Tiago, que a neurociência e você também compactua, porque nós estudamos juntas, é que tem que ter limite, né? Ninguém segue um líder fraco. Então, hoje os pais estão fracos, como bem posicionou a Débora, que tem que tratar a família, né? Não tem limite. Por quê? Porque eles foram daquela geração traumatizada com os limites. Eu não tenho trauma nenhum. Aliás, toda a minha geração acho que não tem trauma nenhum, né? Por conta disso. Eu desconheço isso, não sei, vocês que aprendem, não sei quantas pessoas, se é que não tem trauma ou porque também não dá o braço a torcer e não procura ajuda de profissionais especialistas como vocês, não sei. Mas eu vendo a minha geração, né, que eu sempre falo, a geração, uma geração forte, uma geração que construiu, que empreendeu, que deixa legados, e vou vendo as que estão chegando, né, como bem colocou o Thiago, né, que o cara quer, eu sou cachorro, eu sou gato, e aqui mostrando as fragilidades que. Será que é carência? Isso é tamanha carência dessa exposição? E eu venho dessa geração, né? Que para mim isso tudo por mais que eu tenha estudado, né? Eu atribuo sempre a um problema de desvio, né? Que não é genética, porque a gente sabe na neurociência que a genética é 27%, o resto é o ambiente, como bem pontuou o Tiago, é o ambiente que faz essas pessoas, e como pontuou a Débora, quer dizer, virou moda você expor a fragilidade, e aí na psicossomática a gente sabe muito bem que muitas das coisas da que as pessoas se comportam é para chamar atenção, e a doença é uma forma, infelizmente, de para essa geração, não para mim, tô doentinho, apesar do Tiago ter falado, né, as pessoas gostam de chamar atenção, né, os que estão na terceira idade, até porque eu acho que volta a ser criança, né, quando vai ficando mais velho, não sei, porque enquanto estamos lúcidos e fortes, eu não detesto chamar atenção, e a privar desta forma, né, nem no extremo nem no outro, mas a privacidade é uma coisa muito importante, tanto que as pessoas falam, os marqueteiros, os gurus, tem que falar das suas fragilidades, isso é moda de marqueteiro também, tá, gente? Tem que expor os seus perrengues, seu dia a dia, suas dificuldades, e não sei o quê. E eu sempre respondo, olha, a minha geração é uma geração que preza pela privacidade, tanto que vocês podem ver minhas redes sociais, não tem foto com parente, não tem foto com quem eu estou saindo, com o marido, ex-marido, enfim, nada. É o meu trabalho e ponto. E eu sou recriminada por isso. Não, porque você tem que mostrar as suas fragilidades. Eu falo assim, olha, as pessoas que me contratam, elas não me contratam para mostrar o quão eu sou frágil, e sim o quanto eu, sabendo que todo mundo tem fragilidades, tem perrengues, tem problemas, faz parte da humanidade, ainda mais vivendo aqui no Brasil. Quem não tem perrengue? Quem não passou dificuldade financeira? Quem não passou, quem não viveu uma traição? Enfim, isso não é motivo para eu sair nas redes sociais, pelo menos a minha geração, quem quiser, problema de cada um, mas as pessoas não me contratam pelos meus pontos fracos. Elas me contratam porque eu estou focado em solução e tenho pontos fortes e superei todos esses problemas. Então eu fico pensando na hora da gente contratar essas pessoas, cara, como é que você vai contratar uma pessoa que você vai, ela entra embaixo da mesa, da cadeira, né? E vendo também outras civilizações, o Japão, né? Como eles preparam aquelas crianças para serem fortes, ou a China, para ser forte, né? Enquanto a gente está aqui no TikTok com dancinha, os caras estão lá aprendendo a sobreviver a terremoto, a coisa e tal. Mas já falamos de um monte de perrengue, né, incluindo aí a minha geração e a informação da neurociência de como tudo isso afeta o cérebro, né? Tem que ter limite, sim, porque o cérebro ele precisa de limite, né? Aliás, todo líder, pai, mãe que é justo, não ele é duro, mas ele é justo.
ele consegue criar pessoas corajosas e fortes. Os demais estão criando esses que estão de coleirinha andando na rua e que no primeiro perrengue no ambiente corporativo, e Thiago, vocês também sabem disso, a pessoa pede demissão, vai embora e vai, que são essa geração que nem trabalha, e, né, nem trabalha, nem tem nada na vida, né? Que essa pessoa está ali dependendo dos pais até os seus 40 anos. Então, a minha pergunta agora, virando a chave para você, Alessandro, da psicologia positiva, como que você pode trazer uma luz no final do túnel, né, para essas pessoas, porque o cérebro vive de fé e esperança, né? É muito bom cultuar essa visão, não fora da realidade, do luxo e tudo mais, mas que ela pelo menos tenha o mínimo, né, para ela encontrar outras fontes de validação que não seja um like ou que ela não caia, tomou aí um comentário negativo, que ela não seja tão frágil como a Débora falou, mas além da bebida, do álcool, que outras formas as pessoas podem buscar de aprovação, porque o ser humano ele vive com outras pessoas. Como que ele pode buscar isso sem ser só essas fontes que eu mencionei e vocês todos mencionaram? Acho que você trouxe, né, um ponto muito importante, é a conexão não só com a fé, com a esperança, né, a espiritualidade também, mas é se conectar com as suas próprias forças. A psicologia positiva ela traz isso, de você aprender a se identificar, a entender seu lado luz, seu lado sombra, suas crenças, fazer aquele mergulho em si, porque o que acontece com as redes sociais, com esse mergulho, né, intenso de um monte de likes, de cancelamentos, de maus exemplos, essa bagunça, a gente não está conseguindo parar para pensar sobre si, se olhar. Então, o movimento que eu faço, tanto com meus pacientes, meus clientes, e também, né, nas minhas aulas, é trazer esse movimento da gente parar para se ler, se observar. Não está tendo mais essa conexão, gente. Eu falo que eu realmente converso com muita gente. Quem que está parando hoje para, né, fazer uma yoga, às vezes parar para meditar, para se conectar com a espiritualidade? Espiritualidade, gente, não é a escolha da religião. É muito mais que isso. A gente tem hoje dentro da gente crenças fortalecedoras, que a gente chama, né, de espiritualidade, que fazem com que você tenha sentido, ache um propósito no viver. E muita gente está entrando em depressão, realmente desenvolvendo doenças emocionais por não sentir mais isso, essa conexão com né, a própria mente, o próprio corpo. Tem gente que chama de, né, diferentes nomes, pode ser a alma, pode ser o self, a própria psique, você entrar em contato. Essa conexão, né, tão, assim, infelizmente disfuncional com as redes sociais, está deixando a gente não ter essa vivência humana. A gente está, né, pendente mesmo de olhar para si, de realmente, né, se conectar com a natureza, né? Quanto tempo que as pessoas passam na natureza, né? Que é realmente uma conexão que traz muitos benefícios, como tomar sol, você passear na praia, né? Você ter essa conexão também de passear em parques, conexão com os animais. As pessoas, infelizmente, estão ficando cada vez mais dentro dos seus apartamentos, suas casas, só assistindo tela, tela, tela. Né? Então, a gente não está conseguindo também interagir. E tem um problema na nossa cultura, né? Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, e aqui a gente tem muito senso da comunidade, né? De interação. No Brasil, ninguém quer receber visita. Eu vejo muito essa mentalidade. Não quero ninguém porque dá trabalho, mas a gente precisa também da interação humana, gente. É onde a gente cresce, né, realmente, assim, pelos estudos, até da neurociência, psicologia positiva, a gente precisa estar com o outro, o lado realmente da troca, da interação, viver experiências saudáveis é onde você vai sentir felicidade, onde você vai sentir sensação de pertencimento, você vai ter trocas muito boas e vai realmente ter uma sensação de bem-estar. Claro que você, né, pode selecionar quem que você quer trazer para a tua vida, mas eu percebo também que tem um pouco disso na nossa cultura, do isolamento, e não é bom, não é bom você ficar lá só, né, na interação da máquina, da IA ou das redes sociais. A gente precisa estar, né, se reunir com os amigos, né, vamos lá no barzinho, vamos tomar, né, um chopinho, vamos, né, compartilhar coisas boas. Essas experiências reais estão faltando. Eu acredito também que a gente está deixando isso um pouco de lado. Então, juntando, né, tanto que a psicologia positiva ela ensina, da gente se reconectar com as nossas forças, aprender a meditar, praticar uma yoga, que é o movimento de se olhar, de se enxergar, reconhecer suas sombras, reconhecer seus pontos fortes. A gente tem os dois, gente. A gente tem lado luz e sombra. Isso é inato a qualquer ser humano.
mas é aprender, né, a lidar com as suas sombras, que a gente evolui, que a gente vai conseguir realmente, né, passar dessa experiência, entender os seus traumas, entender, né, tudo que você viveu, suas crenças limitantes. E isso as pessoas estão deixando muito de lado. Eu percebo muito na clínica. Então é um movimento de olhar e desconectar, ir para o mundo real. Eu acho que a gente for mais para o mundo real, a gente vai conseguir ter, né, esse mergulho, tanto né, na nossa profundidade de alma, de ser, de entender suas emoções, mas também ter experiências mais saudáveis, como, né, como eu até comentei, interagir mais com o outro, buscar ter hobbies também, né, Marinês? A gente sabe, a gente estudou junto, muito assim a prática de hobbies, coisas que você gosta, né? Muita gente está deixando, porque só fica lá, né, o dia inteiro realmente, né, acessando as redes sociais, assistindo só vídeo, deixa de fazer um esporte, né, ter experiências saudáveis, como, sei lá, dançar, né, quem gosta de pintar. Então, vamos, né, mais ter essa prática de experiências boas. Isso a psicologia positiva traz muito. E não esquecer, gente, a prática da meditação. Ela é fundamental, principalmente no período que a gente está vivendo agora. O mindfulness, a meditação, até a própria yoga. Não sei se vocês praticam, eu pratico. Aqui eu tenho também, né, um curso de yoga. Faço há muitos anos, desde os 18 anos, que eu pratico. Isso vai mantendo também você, né, num modo muito mais saudável para ter esse enfrentamento. E, claro, lidando, fortalecendo o seu emocional. Você vai conseguir lidar muito melhor, gente, com os perrengues da vida, né, os problemas, as adversidades. E aí vai tendo também esse real, né, fortalecimento emocional, que a gente sabe, né, a Débora também está observando o aumento das doenças emocionais, mentais, está sendo uma velocidade muito assustadora, infelizmente. Bom, agora a pergunta vai para Débora, né? Que também nessa linha do vamos dar conselhos, vamos orientar, vamos trazer pontos positivos para os pais, para os líderes, né? Enfim, que conselhos você daria, então, para os pais, né? Ou para os educadores, as pessoas, para a gente poder ajudar essas pessoas, esses jovens, a navegarem nas redes sociais, né? De uma forma mais saudável, mais equilibrada, e não essa neurose de ficar mostrando, olha para mim como eu sou coitado, ou choramingando, ou seguindo até quem não há para seguir, né? Que conselhos você daria? Primeiro que a sociedade, tanto de psiquiatria quanto de pediatria, indica uso de rede social, celular, abaixo de 2 anos é contraindicado. Então, é algo que deve ser seguido por causa do risco, né, de vícios, transtornos mentais e até do próprio desenvolvimento da criança. A partir dos 2 anos, para cada faixa etária tem uma indicação. Então, abaixo de 2 anos não usar, entre 2 anos e 5 anos, 1 hora, entre 5 e 10 anos, 2 horas, e entre 10 e 18 anos, ali 17, 3 horas. Mas, claro, tudo isso com supervisão, né? Não adianta você pegar, dar um tablet, um celular, uma TV, sem estar olhando o que ele está assistindo. Então, além de estar olhando, supervisionando, existem vários recursos hoje. Tem pacientes meus que os pais não deixam usar certos aplicativos. Então, ele vai ter o celular ou o tablet com alguns usos de aplicativos, alguns não têm rede social. Seria contraindicado também, né? Como eu já falei, alguns países como a Austrália, abaixo de 16 anos, por causa do risco de depressão, transtornos alimentares que eu falei, abaixo de 16. E aí tem pacientes meus também que às vezes seguem os filhos para ver a localização. Então tem vários recursos que eu acho que assim, o principal, principalmente na adolescência, é essa conversa, esse diálogo com o adolescente, né? Porque ele está numa fase ali que ele não é mais criança, para você ficar controlando e dizer o que exatamente ele tem que fazer, mas ele também ainda não é um adulto, né? Está naquela transição. Então, acho importante esse diálogo, porque tinha pacientes meus que se sentiam super controlados, um excesso de controle, e isso também adoece, né? Eu acho que não pode livremente, como a gente vê o uso de rede social, celulares e tablets, mas também o excesso de controle e um diálogo ali com o filho, né? Ele não é um boneco nem uma criancinha para você ficar dominando, domando ele. Então, muitos pacientes meus também, alguns pais iam para aquele lado excessivo, né? Principalmente nas grandes capitais, violência, Rio de Janeiro, que a gente entende, mas eu acho que precisa
ter um diálogo ali, né, uma confiança. Acho que, principalmente na adolescência, diálogo aberto para também ele, às vezes, não mentir ou omitir, porque o adolescente, se bobear, vai burlar o aplicativo. Eles têm vários recursos aí, que às vezes os próprios pais não vão ter conhecimento. Então, eu sempre tento trazer isso para os meus pacientes. Por isso que sempre, quando eu atendo adolescente, eu trato a família, converso com a família, para a gente deixar tudo claro, tudo limpo, e a gente chegar no mínimo acordo entre eles ali, que é difícil. Quando a gente fala de celular, rede social, é difícil esse controle, principalmente se não teve ao longo da vida, porque eu nunca ouvi falar, né, desse controle. Eu ouvi falar mais recentemente, eu acho que teve alguns estragos aí na parte mental, e a Associação Brasileira de Psiquiatria Americana tem essas diretrizes mais novas. E assim, a gente tem até falado sobre, o Thiago estava falando de um adoecimento, né, do cérebro derreter. Por exemplo, a gente tem até falado uso excessivo de tela, principalmente pós-pandemia, de um autismo chamado tipo like, que às vezes você vai investigar com o médico, teste neuropsicológico, e a criança ela não tem autismo, tem a ver com o ambiente, o uso excessivo de tela, alimentação. E é exatamente isso que o Thiago falou. Eu já vi, eu gosto bastante, eu acho que, não sei se ainda passa no Netflix, Black Mirror. É uma série que minha irmã mostrou alguns anos atrás, que falava exatamente que o fim do mundo, assim, né? Ele mostra coisas que iam acontecer daqui a talvez 20 anos. E, infelizmente, a gente já está vendo, talvez até antes disso, até pela questão, né, que a gente viu em 2020, um aceleramento, uso excessivo de tela. Muitos pacientes, os próprios pais me falavam, não tem o que fazer, né? A criança lá quicando, não tinha como descer no prédio ou na casa. Então, houve um uso excessivo de tela, e os pais não tiveram como controlar. E eu estou vendo esse reflexo nas crianças, nos adolescentes, né? Os médicos têm falado sobre isso, e algumas pesquisas mostram que, às vezes, não é um autismo, é um autismo mais pelo comportamento, uso excessivo de tela, assim como o Thiago falou. O superdiagnóstico hoje em dia, todo mundo tem TDAH, você vai investigar, a criança, o adolescente usa celular o dia inteiro, aí você vai fazer o cálculo. Tem adolescente que eu converso que ele passa mais tempo na tela do que deveria, por exemplo, 10, 12 horas. E aí você vai fazer o cálculo, então ele está usando na escola, né? Onde ele deveria estar prestando atenção, ou ele deveria estar dormindo, porque geralmente eles acordam cedo. E aí você vai investigar, às vezes é o uso excessivo de tela que pode estar adoecendo e pode estar aparecendo um autismo, um transtorno de espectro autista, né, que tem vários níveis, um TDAH, uma ansiedade ou até depressão. E aí você começa a mudar o estilo de vida, diminuir o uso de tela, aquilo vai melhorando ou até desaparece em alguns casos. Então, por isso que a gente precisa levar mesmo a ferro e fogo, assim, porque a gente consegue ver, né? Eu acho que todo mundo vê o quanto que as pessoas estão ficando um pouco autistas, um pouco zumbis, né? Você vai, às vezes, num shopping, num lugar, as pessoas chegam a bater no poste, porque ela está olhando o tempo todo para a tela, né? Então, a gente está falando aqui, o meu foco é muito em adolescente, como uma prevenção e criança, mas a gente vê sim em adulto também, né? Porque não tem diretriz para adulto, seria o próprio senso crítico da pessoa, mas pessoas, por exemplo, com TDAH, têm mais tendência a compulsões, alguns diagnósticos podem gerar mais tendência ao vício, né? Então, eu acho que é um questionamento que todos nós temos, né? Assim, como adultos, toda a sociedade, né? A gente consegue ver esse adoecimento na rua, no dia a dia, nas escolas. Então, acho que a gente tem que começar a levar mais a sério o estudo. Acho que o digital me ajuda muito. Hoje eu trabalho na tela, eu envio receita, eu envio laudo, mas é um trabalho até meu mesmo de desligar, chegar um horário, desligar da tela, usar o WhatsApp Business e falar para os pacientes, eu agora não posso responder, só num caso de urgência, emergência. Eu acho que a gente tem alguns recursos, né, para a gente conseguir lidar com isso, que é difícil mesmo até para o adulto, né, para gente que não esteve nessa área digital, imagina para uma criança ou um adolescente. Então, é algo que até passo para os pacientes, que é uma dificuldade nossa mesmo, até minha, de estar mais presente ali no real, com a minha filha, com a minha família, e
e tentar distanciar um pouco da tela. Ok, excelente, Débora. Você quer dar algumas dicas de alimentação também, que você mencionou, que isso pode mudar o comportamento? Ah, seria interessante também. Por exemplo, não só o uso de telas, eu falei, pode parecer até um quadro de hiperatividade ou de autismo, mas até a alimentação, por exemplo, corantes, alimentação, como a gente falou, de carboidratos, açúcares, faz uma excitação neuronal. Tem várias alimentações que aumentam glutamato, o neurotransmissor. Vai parecer que a pessoa está mais hiperativa, mais ansiosa. Então, em via de regra, diminui a quantidade de carboidratos, açúcares, alimentação assim mais refinada, né? Tentar ir mais para uma alimentação que às vezes é um arroz mais integral, né? Uma alimentação um pouco mais saudável e diversificada, que é o que os nutricionistas falam, menos amarela. Porque quando você vai investigar o autismo, muitos têm essa restrição alimentar, tem muita dificuldade da diversidade na alimentação. E tem até um presidente, né, nos Estados Unidos que quer investigar por que aumentou tanto de um tempo para cá o autismo. Uma das causas, como você está falando de epigenética, na medicina a gente fala isso, quando houve um aumento brusco naquele tipo de doença, a genética já não justifica mais. Então, é alguma coisa do ambiente que está gerando aquela doença, aquele aumento. E um dos fatores na ortomolecular, na integrativa, é a intoxicação alimentar, alumínio, vários tipos, não só a intoxicação através do alimento, mas do desodorante, que é algo bem, bem difícil, né? Assim, acho que eu compartilhei uma vez, minha mãe teve câncer de mama, e a partir disso eu comecei a fazer pequenas mudanças, e é muito difícil, vai desde o alumínio, essa intoxicação de metais, está desde a maquiagem que a gente usa todo dia, ao shampoo, ao desodorante. Então, assim, se a gente puder escolher, hoje tem bem mais, eu lembro na Austrália, talvez nos Estados Unidos, alguns países desenvolvidos têm uma facilidade maior de alimentos. Eu lembro lá de orgânicos na Austrália e de menos agrotóxico e menos intoxicação de shampoo, era muito fácil comprar. Eu lembro que no Brasil era muito caro e isso tem facilitado muito de um tempo para cá. Hoje eu consigo comprar shampoos bem mais acessíveis, que são, tipo, livre de parabenos. Então, é até algo que, a partir da minha filha, eu comecei a conversar com outras amigas que são mães também. Por que o shampoo de parabeno você vai usar não vai usar na criança e vai usar em você que é adulto? Não faz sentido nenhum. Se não é bom para a criança, não é bom para você. E aí eu tenho conversado, compartilhado um pouco sobre isso, porque a partir da maternidade, vários alimentos e produtos que a gente não usa na criança, a gente acaba usando no adulto. Mas isso tudo tem levado ao adoecimento não só físico, né, de cânceres, mas também um adoecimento mental. Tem várias pesquisas que mostram aumento de autismo, por exemplo, intoxicação alimentar ou de metais pesados. Eu estava falando, né? Assim, a minha geração é aquela geração que você pôs like, dislike, não tá nem aí. Tá tudo bem, quer comentar um negócio esquisito. Eu olho para aquilo e falo, tá, vou perder 30 segundos com essa pessoa. Eu olho o perfil e falo assim, cara, não tem um pingo de nada assim, mas você está menosprezando, todo mundo tem que ser igual. Isso é para a geração de vocês. Para mim, não. Eu não vou perder meu tempo, meus neurônios, conversando com pessoas que não entendem do que eu estou falando. Se é para falar sobre gibi, vamos falar sobre gibi. Eu sou uma pessoa que eu entro numa argumentação quando eu entendo do que eu estou falando. Quando eu não entendo, eu fico quieto e escuto o especialista. Tá errado isso? Não sei. Eu sempre me dei bem por conta disso, por respeitar as pessoas, como vocês que são especialistas, cada um na sua área, e poder argumentar. Agora, vamos falar sobre criação de filhos. Cara, eu não entendo nada. O que eu entendo é o que eu li nos livros. Trocar fralda, menos ainda. Agora, vamos falar do mundo corporativo? Vamos, 40 anos de experiência. Vamos falar de neurociência? Vamos, sei falar, física quântica, enfim. Vou ficar entrando em discussão. Então, a minha geração, ou pelo menos as pessoas, talvez como vocês, que são pessoas fortes, bem resolvidas, né? Tem todo um trabalho aí de conscientização, de autoconsciência, não perdem tempo entrando em discussões baratas nas redes sociais.
coisa que a gente sabe, os marqueteiros, né, Thiago, que polêmica gera engajamento, gera like, dislike. Falem mal, mas falem, né? Essa geração, falem mal, mas falem de mim. E aí eu queria saber de você, Thiago, como que você atende essas pessoas? Quer dizer, como que você pode dar algum conselho, alguma orientação para que essas pessoas lidem com isso nas redes sociais, né? Quer dizer, não é que todo mundo vai gostar de você. Então, já que você pôs a sua vida aí na roda para todo mundo ver, né? Pôs a roupa, pôs o isso, tem que aguentar o tranco. E eu vejo que eles põem só esperando o like. Mas o que os haters, eles não gostam muito, né? É o que eu falei, a minha geração não liga, e se encher muito meu saco, tá fora, a rede social é minha, fica quem eu quero. Ah, mas você não quer diversidade? De imbecilidade, não. De falta de educação, menos ainda. Né? De gente que não sabe respeitar, que só aparece para ser hater. Tá ali me seguindo, nunca curte, nunca fala nada, mas aí aparece para falar mal. Falei, oh, peraí, meu amigo, você nunca deu um like, nem compartilhou, nem nada, agora você se acha no direito de falar de, né, que, entre aspas, né, a gente fala assim, defecar regras? Não, comigo não. Né? Então eu queria que você me falasse um pouco, né, como que essas pessoas podem lidar com isso nas redes sociais, que acabam ampliando, né, ou distorcendo essa busca. A pessoa está ali carente, querendo, todo mundo curte, ninguém curte, ou não tem os likes que ela imagina. Como é que você poderia falar para as pessoas lidarem com isso sem chutar, né, sem parar no hospício? Eu vou usar uma palavra que é clichê, mas ao mesmo tempo todo mundo quer, mas poucos estão dispostos a ir atrás dela, que é o tal do autoconhecimento. Né? Inicialmente se vincula muito ao autoconhecimento com chegar no bem-estar, né, numa certa procura da felicidade. Só que autoconhecimento não é não é legal. Se autoconhecer, cara, não é das partes mais interessantes, assim, porque, como a Alessandra trouxe, você não vai ter que lidar com partes boas tuas. Muito pelo contrário, você vai ter que lidar com partes assim, extremamente desagradáveis tuas, só que essas que vão fazer com que você ganhe mais força. Então, conforme você vai se conhecendo, e aí, como é que eu me conheço? Né? Me expondo às coisas. Então, esse é a melhor forma de se conhecer. Como é que eu me conheço? Vou me conhecer bem? Bom, eu vou me expor, então. Eu vou me colocar a situações onde talvez eu me sinta desagradável, onde eu vou ter medo. Então, esse ponto de se conhecer é cada vez se expor mais, se relacionar mais. E aí vai aparecendo que a Alessandra trouxe, que são as nossas sombras. E aí eu vou gerenciando e vou começando a tomar conta delas. E como diria a minha primeira analista, assim, é na sombra que está o potencial, não é na luz. Não é isso? O potencial está na sombra, não está na luz. Porque na luz a gente conhece. Está claro, está cristalino. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou me olhando. E aí, esse olhar e trabalhar essas partes mais escuras, eu vou conseguindo fincar estacas. Sabe? Eu vou conseguindo com estacas de mais profundidade. Vou fazendo com que a minha construção psíquica seja cada vez mais profunda. E aí, não é qualquer ventinho que vai fazer com que o meu prédio caia. Não é qualquer não like, não é qualquer não hate, não é qualquer hate, não é qualquer xingamento de uma pessoa que eu nem conheço me desestabilizar. Não, porque eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. Né? Apesar dessa frase de falar eu sei quem eu sou, ela é meio que só tem uma prepotência, porque a gente vai se conhecendo até o final da vida, né? A gente está sempre mudando. Quem está casado sabe que a gente casa com uma pessoa e a gente não conhece ela até o final da vida, né? A gente vai conhecendo e vê se fala, caramba, estou há 30 anos junto, assim, nunca tinha visto essa parte, né? Pois é, então, assim, a gente vai mudando, a gente casa com uma e vai morrer com outra, né? Então, a gente não se conhece, mas a gente vai tendo, o que eu coloco bastante, a gente precisa ter esse senso de insatisfação, sabe? Consigo mesmo. Não no sentido crítico, mas, peraí, cara, por que eu não posso ir além? Cheguei aqui, legal, vou comemorar, mas por que eu não posso ir além? Então, isso faz com que a gente comece a se conhecer e a fincar estacas psíquicas, porque o processo do autoconhecimento não é buscar só o bem-estar. Né? Eu acho que o processo de autoconhecimento, acima de tudo, é buscar força. Quando você se conhece, você fica mais forte, você não fica mais feliz. Consequentemente, talvez a felicidade venha, né? E mesmo assim ela é instável, porque a gente pode acordar de manhã bem e de noite receber uma notícia de uma tragédia e a gente fica mal, né?
Então, é o ganho de força psíquica, o autoconhecimento. E a gente consegue perceber nitidamente como que isso está muito escasso. Se a gente for ano passado, um reality show, uma menina que era influenciadora do TikTok, sei lá quantos milhões, ela entrou no reality e eu não sei o diagnóstico, até porque eu acho que o diagnóstico foi especulativo, mas ela surtou. Né? Ela teve um surto ali e pediu para sair. Ela alienou. Quando ela sabe lidar com 40 milhões de seguidores no virtual, mas ela não sabe lidar com 10, 15 pessoas no real. Né? Ela teve pelo que eu me lembro, ela teve uma mania de perseguição ali, uma síndrome persecutória. Acho que estavam confabulando contra ela. Não, peraí, o mundo real é esse. Sim, vão falar bem de você, vão falar mal de você, vão querer te crucificar, vão querer te adorar, enfim. E também, recentemente, acho que foi ano passado também, aquela menina que recebeu vários hates, porque, se não me engano, ela se relacionou, alguma coisa, acho que com o Whindersson Nunes, com algum influencer, porque ela tirou a própria vida. Ela recebeu uma enxurrada de comentários que ela não sustentou, entende? Então, se a gente olhar por essa palavra, que a princípio ela é simplista, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda, de se conhecer, se a gente for por esse caminho, cada um na sua particularidade, olhando para a sua subjetividade, buscando ganho de força e não ganho de bem-estar, o bem-estar vem como uma consequência, acho que aí a gente tem um bom caminho, sabe? Um bom caminho. Não é uma fórmula, poderia ser uma fórmula, né? Eu acho que se a gente tivesse a fórmula do autoconhecimento com força, acho que a gente estaria milionário, né? Venderia ali uma pílulazinha, né? Se bem que tem a pílula da felicidade nisso. Tem um colega do meu pai que ele foi num psiquiatra e receitaram para ele a pílula da felicidade, né? Próxima vez eu mandar ele para a Débora, né? Que pelo menos a Débora olha com geral e fala assim, cara, não é bem assim, né? Porque, calma aí, vamos ver isso aí, né? Acho que esse caminho, né? Cada um vai traçar o seu à medida que pode, mas uma orientação seria isso. Tenta aí se conhecer, vai se conhecer. É um processo doloroso, mas é legal, no final é bom. No final você se sente bem, as coisas ficam estáveis, né? Ganha mais força.